bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Deixa um like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. Estamos no meio do carnaval, mas a gente tem notícias aqui, traz também informações sobre o Fluminense. Que beleza, hein? 12 gols nos últimos 2 jogos. Tô até cortando essa do Bangu, né? Porque a gente fala 15 gols nos últimos 3 jogos, mas aí o do Bangu foi 3-2, a gente até, né? O Mano Menezes chega a falar naquela coletiva, bem assim, pelo menos fizemos gols. Que foi a única coisa de boa que se tirou daquele jogo, né? Mas aí a gente vai para a sequência, de fato faz 8 no Águia, que é um time que tem que tomar 8 toda vez que jogar contra o Fluminense, com todo respeito ao Águia de Marabá, mas a gente tá falando do Fluminense. E o Volta Redonda tem que tomar 4 toda vez que joga o Fluminense. Toda vez que o Fluminense jogar contra o Volta Redonda, não enfiar 3-0, com a diferença de investimento que você tem, mesmo o time estando na Série B, alguma coisa aconteceu, ou porque o Fluminense tirou o pé, ou porque poupou o time, ou porque foi mais devagar, porque o Volta Redonda já está mais preparado fisicamente. Quando todas essas diferenças acabam não acontecendo dentro do mesmo jogo, a gente vê uma goleada como essa. Mas ontem me chamou a atenção, e acho que é uma dúvida, a quantidade de pessoas perguntando sobre o Lavega, cara. Muita gente já estava falando sobre ele lá no jogo contra o Águia de Marabá, porque o jogo estava 5-0, 4-0 ali já no início do segundo tempo e claramente já definido. O Mano Menezes foi colocando naquele jogo. O Mano Menezes, deixa eu até abrir aqui o aplicativo aqui para poder relembrar. O Fluminense contra o Águia de Marabá, o Mano Menezes vai para campo com. Ele coloca, né, no meio do jogo. Coloca o. Aqui, ele entra com Canóbio, Cano, Arias e Lima, né, do meio para frente, e ele coloca o Paulo Baia no lugar do Lima, coloca o Everaldo no lugar do Germancano, o Kevin Serna no lugar do Canóbio, e não mexe no Lima, no John Arias, né? Coloca Nonato e René ainda também. E aí, pô, um monte de gente falou, como que o Paulo Baia entrou, o Lavega não, e etc. Aí no último jogo, a gente já viu, agora nesse 4-0 contra o Volta Redonda de ontem, as mudanças já mudaram um pouquinho, né? O Fluminense virou o jogo ganhando por 3-0, as mexidas vieram no segundo tempo, ele entra de novo com Arias, Canóbio, Cano, mas dessa vez não com o Lima, entrou com o Serna, né? O Lima sentiu no jogo ainda de quarta-feira, por isso saiu no intervalo. E ele colocou o Keno no lugar do Canóbio, colocou o Everaldo no lugar do Germancano e não mexeu nem no Arias, nem no Serna até o final do jogo. E aí, colocou também Bernal, colocou Hércules, colocou Bernal, colocou Hércules e colocou Guga. Também, mas o Samuel Xavier também pediu para sair no intervalo. E aí, ficou chamativo, né? O que ele tem contra o Lavega? Um monte de comentários. O que ele tem contra o Lavega? Por que vocês não estão falando sobre o boicote do Mano Menezes ao Joaquim Lavega? E aí, cara, ele foi perguntado sobre isso na coletiva, né? E a resposta do Mano Menezes ela é bem legal, porque eu vou reproduzir aqui, não vou nem botar ele falando só, não. Vou reproduzir o texto dele aqui. Ele falou o seguinte: penso em relação aos jogadores da mesma maneira. Sempre que você traz alguém, você traz uma expectativa. Eu procuro dar a eles uma condição para que, quando eles entrem, que eles entrem bem. Senão, a expectativa vai virar frustração. Lembra quanto tempo o Fuentes demorou para entrar? E aqui um parêntese. A gente questionava bastante a titularidade do Diogo Barbosa. Até ontem no pós-jogo do Jornada, eu não estava ali nesse pedaço do pós-jogo, mas eles estavam falando, cara, impressionante o Fuentes ter ficado esse tempo todo no banco para o Diogo Barbosa. E aí, eu vou trazer uma analogia aqui com o próprio Raiz Tricolor. O Raiz Tricolor vai completar 7 anos esse mês, então eu tô bem nostálgico ali um pouco também com o canal, lembrando algumas coisas. Em vários momentos, algumas pessoas chegavam e falavam assim, pô, Gabriel, você começou ali em 2018 e tal, foi um dos primeiros canais a produzir conteúdo regular sobre o Fluminense. Eu sempre lembro que já tinha o canal do Vitor Veríssimo, né, o Flu Bancada, que produzia os vlogs na arquibancada. Imagina se você tivesse começado em 2016. E eu tinha isso durante um bom tempo na minha cabeça também. Falando, caraca, se eu tivesse começado antes, cara, eu estaria voando ainda mais, eu não sei o quê. Só que aí também, cara, diz lá em Eclesiastes, né, lá na Bíblia, que tudo tem o seu tempo e a sua hora determinada. Tem algumas coisas que se você começasse antes, você ia parar. E aí, essa é a questão do Fuentes também. Se eu tivesse começado o meu canal em 2016, talvez eu não era formado ainda na faculdade, ainda estaria trabalhando com eu ia desistir, talvez eu desistisse do canal no início, alguma intercorrência que aconteceu no início. Talvez fosse cedo demais
não tivesse tanta audiência ainda no YouTube para acompanhar regularmente um canal sobre Fluminense igual já tinha em 2018 e 2019. Tudo são situações, né? O tempo também é importante. Aí quando a gente traz para o Fuentes entrou, o Mano Menezes, na teoria, deu duas chances ao Fuentes. Juventude e Botafogo. No jogo contra o Juventude, o Fuentes entra, ele entra ali meio que com o olho arregalado, meio desesperado, o Felipe Melo dá aquele erro, o Martinelli dá aquele erro, a gente toma virada em 2 minutos e perde o jogo. Vem uma enxurrada de críticas àquele time, foi talvez o pior momento do Mano Menezes sob o comando do Fluminense. Aí vem também o jogo contra o Botafogo. Mas que eu não lembro a ordem ali, acho que é o Juventude primeiro, o Botafogo depois. Cara, o Felipe Melo, a partida nem é tão ruim assim, mas o Fuentes entra, o Fio usou até um termo ontem, o Fuentes entra se cagando naquele jogo. O Fuentes entra, eu vou até checar aqui os minutos que o Fuentes entra no ano passado. Quantos minutos de cada um desses jogos ele joga. Mas assim, ele entra nesses 2 jogos de uma maneira ruim. Ele não entra bem. E aí, essa entrevista do Mano Menezes, que eu abri um parêntese aqui, não um parêntese mais longo, mas acho que vale a explicação, fui checar aqui agora, tá? Quais são os jogos. A sequência é exatamente essa. Ele entra no jogo contra o Juventude, a estreia dele, e ele joga cerca de 10 a 15 minutos ali, porque tem os acréscimos. E aí, no jogo seguinte, ele entra contra o Botafogo para jogar os 15 minutos finais e ele não consegue, tipo assim, dominar uma bola. Assim, é um negócio desesperador, porque ele entra num clássico, fervendo o Fluminense naquele contexto de, pô, lanterna sendo rebaixado, aí consegue reação, aí começa a perder de novo e vai cair na Libertadores. Enfim, todo aquele desespero. Ou seja, a primeira cara do Fuentes pra gente não foi muito boa. Depois ele fica no banco, volta a jogar só 8 minutinhos contra o Cruzeiro, fica no banco um tempão, até o momento em que ele entra contra o Atlético Paranaense e depois acaba precisando ser titular nos 2 jogos finais contra Cuiabá e Palmeiras e faz grandes atuações. Mas por que que lá no finalzinho ele rendeu e entrou, e lá no início ele entrou meio mal e o Mano Menezes insistiu em Diogo Barbosa? Vou fechar o parênteses e vou continuar a resposta do Mano Menezes. Então o Mano Menezes já falando. Lembra quanto tempo o Fuentes demorou para entrar? Fuentes estava com dificuldade na parte física. Tivemos que trabalhar, construir o atleta para essa necessidade que é jogar de 3 em 3 dias no Brasil. E quando ele entrou, ele foi muito bem. Tá falando já do jogo do Cuiabá. Para os outros vale a mesma coisa. Até um pouquinho mais para os jovens. Todas as contratações que a gente discutiu muito. É bom essa parte de ter menos dinheiro, porque faz a gente pensar bastante. E aqui eu abro um parêntese rapidinho, né? Menos dinheiro do que com o Flamengo, que é quem a gente compete aqui no nosso território, menos dinheiro do que o Palmeiras, que é. Mas aí, obviamente, o Mano Menezes não está falando em relação à Volta Redonda ou até outros times da Série A, né? Isso o Fluminense acaba tendo mais. Fecha parênteses aqui. E ele continua: todos eles têm coisas diferentes para acrescentar no que a gente precisa para nos transformar em um grupo capaz de lutar por todas essas competições. Ele estava falando sobre o La Vega e, obviamente, também foi perguntado sobre o Lescano, que é o paraguaio que acabou de chegar. O que isso me diz, tá? Primeiro me diz que o Mano Menezes está pensando sempre a longo prazo. Óbvio que quando bate o desespero bate na tua porta, medidas desesperadas precisam ser tomadas quando você entra em desespero. Isso é um fato, não tem muito o que contestar. Se fosse o último jogo da vida hoje e ninguém estivesse performando bem, talvez o Mano Menezes já tivesse colocado La Vega para jogar no desespero, para não ser rebaixado, uma situação assim. Pode ser que sim, pode ser que sim. Mas o momento não é de desespero. O Fluminense não está desesperado. Não é como se o La Vega a gente tivesse desesperado por um ponto e nenhum tivesse funcionando. Não, o Serna está fazendo um bom início de ano. O Keno caiu mais uma vez no início do ano. O Keno não é muito bom. Mas ainda assim, ontem entrou, criou uma jogada, na segunda jogada que criou, deu uma assistência. A gente não está falando de um cara horroroso, só falando de um início abaixo, do que a gente sabe que ele é capaz. Não está falando de um horroroso só tropeçando na bola, não. E até o nosso que tropeça na bola às vezes, que é o Serna, tá fazendo um início de ano excepcional, com gols importantes. A gente só tá jogando a Série A do Campeonato Brasileiro esse ano por causa do Serna no ano passado. Mas quer falar desse ano, só tá jogando a semifinal, só tá classificado praticamente pra final porque o Serna botou a gente. Seja no jogo contra o Bangu, principalmente onde ele bota a bola debaixo do braço, seja lá atrás no jogo contra a Portuguesa, onde ele participa de todos os gols. Então, assim, tá falando de 2 pontos. O outro é o John Arias, esse aí eu vou até pular, não vou gastar tempo com isso agora. Para ficar justificando por que o John Arias está muito bem.
E o outro é o Canóbio, que é, talvez, se você pegar aí esse ano, é o segundo melhor jogador nosso, até agora no ano. O Fábio ainda não teve tanto trabalho, o John Arias é o concurso praticamente, o Canóbio vai ser o segundo melhor. Importante desde o momento que estreou. Então, só que eu citei 4 pontas rapidamente, que nesse momento dão uma segurança para que o La Vega não precise pular etapas. Gente, o La Vega é um ponta que veio do River Plate do Uruguai de menos de 20 anos, gente. O Bernal, ano passado, chegou, teve que fazer complementação física. Calcule o La Vega, filezinho de borboleta, você não vai precisar ter um desempenho físico um pouco melhor, um tratamento físico um pouco melhor, para poder não entrar e se lesionar, ou então entrar e ficar andando em campo. Calma, calma. Eu falo isso sobre a base e eu tô considerando o La Vega como se fosse um jogador da base, pela idade que ele chega. O ideal é que esses caras subam sem que a gente precise deles, que eles sejam um complemento. É um pouco do que é o Riquelme Felipe. O Riquelme Felipe subiu e a gente precisou dele no time alternativo. Ele deu conta do recado. O Isaac e o Wallace Davi ainda não deram. Não tô falando que eles são ruins. O Riquelme Felipe deu conta do recado. Quando foi pro time, mereceu e ganhou vaga. O Mano Menezes mostrou que, meu amigo, se você tiver a chance, por algum motivo eu tiver que te dar chance, talvez antes da hora do que você deveria pela sua formação, e você der conta do recado, eu vou te colocar para jogar. E o Riquelme foi titular do time principal. Vale lembrar, sem Paulo Henrique Ganso, não teve Lima, não teve Keno, não teve Serna, teve. Inclusive, a luz aqui até acabou a bateria. Não teve nenhum desses aí, não. O titular era o Riquelme Felipe pela ponta direita. Não foi? Os primeiros jogos. Acabou não, né, conseguindo a sequência. Na hora que o nível subiu, o físico bateu muito e tal. E aí, boa, voltou pro banco. Mas você percebe que Isaac e o Wallace Davi nem estão sendo relacionados e ele tá lá, tá sendo relacionado. Então, o Mano Menezes mostra para o grupo e mostra para a torcida também, tá aí escancarado. Ele não tem compromisso com jogador, com idade, com carreira, não. Tem compromisso com a bola. Às vezes, a visão dele de futebol vai ser um pouco diferente da nossa. Pode acontecer. Como que esse cara é titular? Eu, por exemplo, não entendi bulhufas do porquê que o Samuel Xavier voltou a ser titular ontem, depois de uma boa sequência do Guga. E aí o Guga entra e escancara isso na cara do Mano Menezes. Aquela vibração do Guga para a torcida quando ele faz um desarme dá pra gente fazer uma representação do Guga na cara do Mano Menezes falando: por que eu tô no banco, meu amigo? Desesperado. Por que voltou pro banco? Mas ok, o Mano Menezes já mostrou pro elenco como um todo que quando ele tiver a visão de que o cara vai ser importante como titular, ele vai colocar esse cara titular. Então é isso, tá? O La Vega é essa explicação, só pra gente diminuir um pouquinho o desespero. A gente não precisa estar desesperado hoje pelo La Vega, porque apesar de ser um jogador que a gente tem expectativa, e o Lescano vai ser igualzinho, a gente, graças a Deus, tá tendo jogadores que estão dando conta do recado de até agora. Ah, Gabriel, e a hora que precisar do La Vega? Aí o La Vega talvez já esteja pronto. Foi assim com o Fuentes. A gente teve que aturar o Diogo Barbosa durante um tempo, porque o Fuentes ainda não estava pronto. A hora que ele ficou pronto, jogou 2 jogos finais, 6 pontos, a gente escapou do rebaixamento. Não esquece de deixar o like aqui embaixo, tá? Comenta aqui embaixo sua opinião sobre isso também. Tamo junto, até a próxima. Valeu!